blá, 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 blá. Será que é assim que as pessoas estão te ouvindo? Olá, meu nome é Gislaine Ruzene, estamos na série Conversando sobre Relacionamentos. Eu estive falando nos outros vídeos sobre depósitos emocionais, onde eu coloquei dicas, poderosas dicas para melhorar os nossos relacionamentos. Se você não assistiu, eu te convido a assistir, só procurar lá depósitos emocionais e temos 4 vídeos falando sobre isso. Hoje nós vamos entrar num assunto importantíssimo sobre relacionamento, que é a comunicação. O objetivo desse vídeo de hoje é alinharmos o que é uma comunicação para que realmente eu me comunique com você. Esse é o objetivo. E nós vamos entender por quê. O que eu quero hoje é que chegue até você exatamente aquilo que eu tenho como uma mensagem importante para ser transmitida. A comunicação tem sido um dos pontos mais importantes, que tem gerado um relacionamento bom ou ruim. Aliás, muitas quebras de relacionamento têm acontecido justamente porque as pessoas não se entendem. E é muito interessante pensar nisso, porque o ser humano é uma pessoa, é um ser que se comunica, ele se expressa. O problema é que muitas vezes aprendemos a expressar de uma forma que muitas vezes está sendo mal compreendida. Então hoje nós vamos alinhar, ok? Então você vai ficar comigo até o fim, porque no final eu ainda começo a dar uma dica já para dar uma alinhada nessa comunicação, ok? Bom, então vamos lá. Primeiro ponto importante, se eu vou falar de comunicação, é entender o que é comunicar. Será que comunicar é falar? Olha, comunicar, essa palavra vem do latim comunicare. E comunicar é tornar comum. Olha que interessante. Então, comunicar sou eu falando A e você, o outro, entendendo A. Só nesse exemplo aqui que eu dei, eu já estou assim apresentando uma série de conceitos. Vamos ver comigo para alinhar? Então, primeira coisa, eu estou falando que comunicar é tornar comum. Então, eu estou liberando uma palavra, uma mensagem, guarda isso, que eu quero que chegue até você e se torne comum. Agora, olha que interessante, nem sempre aquilo que é comum, mesmo eu falando, vai ser comum para você. Aquela história que o óbvio nem sempre é óbvio, o óbvio para mim nem sempre é óbvio para o outro. E aí é interessante estarmos aqui atentos, porque dentro desse contexto, muitos problemas acabam acontecendo. Por quê? Porque a mensagem chegou até o outro de forma distorcida. Isso me faz lembrar aquele programa lá da Praça é Nossa, que eu nem sei se ainda passa, mas tinha uma senhora idosa, surda, que a pessoa falava uma coisa e ela entendia outro, e a pessoa continuava falando e ela ia entendendo outro e ia formando na cabeça dela todo aquela mensagem, aquele contexto, e no final, geralmente as pessoas ficavam bravas e irritadas com ela. Lá no programa de humor, era engraçado. Agora, o problema é quando a gente coloca isso no dia a dia, né? Na comunicação em casa, a comunicação pessoal. Porque quando nós estamos falando de comunicação e relacionamentos, isso aqui em qualquer área, seja uma comunicação pessoal, familiar, seja com o filho, marido, esposa, com os amigos, comunicação em trabalho, quantos problemas que acontecem e geram verdadeiros conflitos porque não houve esse entendimento de algo que era tão comum e às vezes tão simples, né? Então, o que acontece? Os conflitos podem ser evitados se nós estivermos atentos para isso. Bom, como eu falei, só nessa frase de A e B e se tornar comum, tem conceitos. Que conceito é esse? Primeiro, comunicar, eu preciso entender que tem alguém que está falando
e alguém que está escutando. Então existe um emissor e existe um receptor. Do quê? De uma mensagem. Agora, entre aquele que falou e o que recebeu, a mensagem pode ter ruídos. Quando eu perguntei se comunicar é falar, diante disso, o que nós concluímos? Comunicar, ele vai muito além do falar. Se eu estou falando A e o outro está entendendo B, então quer dizer que eu só estou falando, mas eu não estou me comunicando, porque o outro não se tornou comum aquela mensagem até o outro. Está claro? Então vamos alinhando isso para nós colocarmos isso na prática, certo? Então esse conceito aqui é importante. Na comunicação sempre vai ter alguém que está falando, alguém que está ouvindo, ou outros estão ouvindo. Tem uma mensagem e nós vamos entender que pode ter ruídos aqui nesse caminho. Tem uma pessoa chamada Albert Mehrabian, que há muito tempo ele fez um estudo, e nesse estudo ele colocou que 7%, ele concluiu que 7% da comunicação, ela é o conteúdo verbal. 38% é o tom, a forma que eu falo. E 55% é a linguagem corporal. Olha, atrás desse estudo, que hoje está sendo questionado realmente a dimensão dessas porcentagens. Mas isso aqui tem uma mensagem tem um ensino muito sério. E aqui já está dizendo o seguinte, que tem uma linguagem que é verbal e tem uma linguagem que é não verbal. Porque se ele falou 7% é o meu conteúdo, é a mensagem. Mas 93%, porque 38% de forma e tom e 55% é a linguagem corporal, esses 93%, segundo o estudo dele, é não verbal. Agora, veja que coisa séria. Se eu estou dizendo, nesse estudo, está dizendo que aquilo que eu estou falando pode ser distorcido. E quando eu falei antes que tem ruídos, pode ser justamente aqui. Então, eu posso estar falando uma coisa, querendo que o outro entenda de uma forma comum, mas o outro distorceu porque o meu tom pode estar sendo distorcido e eu nem estou percebendo. A minha linguagem corporal, como que eu falo com as mãos, como que eu falo com o rosto, como que são as minhas expressões faciais, o meu corpo, que mensagem que está sendo passado. Para isso, então, para a gente entender que tem uma linguagem verbal e não verbal, um ponto importantíssimo, como estamos alinhando, é a autopercepção. Então, esse ponto é fundamental, porque a primeira comunicação não é com o outro, a primeira comunicação é comigo mesma. Então, aquilo que eu falo, eu estou ouvindo e estou registrando, só que muitas vezes eu faço isso de uma maneira inconsciente. Então, é muito importante, antes de pensar que aquilo que vai chegar até o outro, eu preciso estar me observando para ver como é que realmente eu estou falando, o que o meu corpo está falando, qual a minha linguagem, como está sendo o meu tom. E aqui eu te pergunto, você se observa? Você já parou para observar a maneira que você está fazendo isso? Isso aqui é uma dica poderosa. Parar para se observar. Então, a primeira coisa, eu tenho que fazer essa autopercepção. Porque como que eu quero que chegue algo para o outro, sendo que nem eu estou sabendo o que está chegando? E isso aqui é algo assim que nós precisamos perceber. Você sabe que eu tenho uma experiência muito interessante, que o meu filho sempre falava para mim assim, e às vezes eu ia colocar alguns pontos para ele, muitas vezes de concertos, e eu ia falar para ele, e ele falava, mãe, por que você tá brava? E eu falava muitas vezes, mas eu não tô brava. Não, você tá brava. E aí, muitas vezes, né? Aí eu falo, não, eu só estou explicando, eu não estou brava. Presta atenção. E aí, várias vezes vinha, muitas vezes a gente até virava uma rusga ali na relação, e eu não entendia isso. Uma vez eu viajei com meu marido, e nós estávamos em plena viagem, estava no Louvre, e de repente eu lá toda empolgada, cheguei lá perto fui tirar as fotos e aí eu fui fazer uma selfie. Aí eu me preparei ali e eu fiz a foto lá e pá, mandei pra ele.
De repente, ele me manda uma resposta assim, imediato. Mãe, por que você tá brava com a Mona Lisa? Gente, que susto. Eu olhei aquilo, imaginava que o Petros ia falar qualquer coisa, menos eu fiquei brava com a Mona Lisa. Como assim? Estava lá toda empolgada. E aí eu fui olhar a foto. Veja só que susto que eu tomei. Quando eu olho a foto, eu tomei um susto, porque aquela foto realmente eu olhei e falei, meu Deus, como é que eu tô brava mesmo? E aí eu entendi o que ele falava lá atrás. Que a minha linguagem corporal estava mandando uma mensagem que eu não queria. Porque ali eu não estava brava. Pelo contrário, estava super empolgada, eu estava concentrada. Logicamente que depois disso eu passei a tirar as selfies, mas ia preparando e depois dava um sorriso e vamos tirar a foto. Mas no dia a dia da relação eu fiquei mais atenta. Por quê? Qual é a mensagem que eu estou falando, que eu estou passando? E para isto... Para a gente já chegando ao fim desse vídeo de hoje, fica uma dica aqui poderosa nessa percepção. Para que a gente melhore na nossa comunicação, é preciso humildade. Humildade para ouvir o que o outro está colocando. Porque muitas vezes o outro vai colocar coisas para nós como feedback e muitas vezes a gente toma como pessoal e já vamos no ataque. Inclusive, isso aqui é um ponto super importante, nós pararmos para ver se, nessa autopercepção, se o meu entendimento de uma comunicação eu quero realmente fazer uma conexão com aquele que eu estou me relacionando, ou lá no íntimo eu estou com uma percepção de batalha numa comunicação. Ou seja, aquilo que eu falo, eu quero que seja ouvido e pronto, acabou. Certo? E se não aceitou, já é meu inimigo. Isso aqui eu posso estar lá dentro com uma visão de inimigo, de batalha. Se é uma conexão, eu vou precisar aprender a olhar para o outro, como o outro está recebendo isso, para eu poder fazer essa conexão. E aí é um ponto dessa humildade, de eu parar e ver, peraí, se o outro está me dizendo isso, quando meu filho falava que você está brava, o que eu precisava? Era só parar e começar a observar, por que ele está falando isso? E aí vão as perguntas. Esse ponto de questionamento é fundamental na autopercepção de uma comunicação. Eu falo, por que não está dando certo? Por que de repente eu falo 1000 vezes uma coisa e o outro não está sendo eficaz, não está sendo recebido? Porque é fácil falar, eu já falei isso 10.000 vezes e o outro continua fazendo a mesma coisa. Mas será que está havendo uma comunicação ou então realmente eu estou falando, blá, 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 e não está adiantando de nada. E isso vai prejudicando relacionamentos. Então hoje nós vamos ficar com essa dica. Passe essa semana se observando. Como que está sendo? Aquilo que eu falo, o outro está recebendo? Se não, pergunte, comece a se observar. Como que é o tom que eu estou usando? Como que é a minha linguagem corporal? Comece a se observar nisso. No próximo vídeo nós vamos falar eu vou falar sobre a escuta, como escutar. Isso vai valer para eu que estou ouvindo, mas também para entender como o outro pode estar me ouvindo. Vai ser super importante, ok? Certinho? Gostou do vídeo? Deixa seu like, que isso é importante. E interaja comigo. Eu quero saber se eu essa minha mensagem chegou até você? Meu ar chegou até você como ar? Escreve aí para mim no vídeo o que você entendeu, se a sua comunicação você tem comunicado, tem falado. E aí, no próximo vídeo, nós vamos entrar nesse outro momento para alinharmos mais, ok? Um grande abraço e até a próxima semana.